A jornada de Mike Markham desafia a lógica de filmes como De Volta para o Futuro, revelando que a manipulação do Cronos pode ter consequências desastrosas e inesperadas. Movido por uma dor profunda e pelo desejo de reencontrar alguém querido, ele acreditou que a engenharia de um dispositivo temporal permitiria retroceder os ponteiros, oferecendo um alerta vital e, quem sabe, evitando uma tragédia. Esse anseio transformou-se em uma obsessão avassaladora que consumiu sua existência. Mas antes de começarmos, não se esqueça de curtir e se inscrever no nosso canal. Em 1997, um estudioso autodidata de sistemas elétricos chamado Mike Markham adentrou em um mecanismo que ele próprio havia montado em seu galpão, caminhou para o interior do campo que ela produzia e sumiu. Evaporou. Nenhum cadáver, nenhum adeus, nenhum vestígio. O galpão dele incendiou na própria noite. Peritos acharam metal fundido, bobinas arruinadas e uma cicatriz circular de quase 2 metros de largura chamuscada no chão de cimento. Mas nenhum sinal humano, nenhuma prova de Mike em qualquer parte. A única peça que resistiu ao fogaréu foi um lembrete redigido manualmente, guardado sob uma caixa de utensílios de aço. Nele constava: não se refere ao tempo, mas de como você percebe as situações. Durante 29 anos, a rede mundial debateu o que tinha ocorrido com ele. Transposição temporal, sequestro estatal, um portal para outra esfera. Algumas pessoas afirmavam que ele havia falecido, outras garantiam que ele jamais existiu. E então, em 2022, Mike Markham surgiu novamente, mais idoso, estafado, portando uma arca de madeira repleta de cadernos, esboços e 29 anos de comprovações. Mas o que ele trouxe de volta não era testificação de deslocamento no tempo, era algo muito, muito mais grave. Esta é a narrativa dele, o achado. Mike Markham cresceu no interior do Missouri nos anos 70 e 80, sem certificados, sem recursos, sem contatos. Apenas um rapaz perigosamente fixado por eletricidade, explorando depósitos de sucata atrás de transformadores, dominando eletrônica por conta própria com obras de biblioteca, despendendo cada hora vaga em uma garagem improvisada atrás de uma moradia alugada, fabricando aparatos que lançavam centelhas, geradores de Tesla, trilhos de Jacó, qualquer coisa apta a produzir arcos de alta voltagem. O início dos experimentos. Ele não possuía um roteiro. Ele meramente adorava a força bruta, pavorosa daquilo. E em certo ponto, no começo dos anos 90, essa fixação o guiou a algo que ele jamais deveria ter avistado. Ele tinha montado uma escada de Jacó, 2 varetas metálicas em estilo de V, com alta tensão, gerando um raio que eleva-se entre elas. Um teste clássico de física. Mas Mike notou algo para o qual nenhum volume havia instruído. Quando ele colocou um feixe laser básico cruzando o raio, o modo do arco se alterou. Ele tornou-se mais firme, mais focado, e itens situados perto começaram a tremular. No começo, ele supôs que fosse uma fraude visual, o clarão forte do arco prejudicando sua vista, mas ele não logrou desconsiderar aquilo. Passou a avaliar de maneira organizada, depositando pequenos itens de metal entre as hastes, parafusos, anéis, moedas, e por vezes, por um átimo de segundo, eles sumiam. Não se mexiam, não despencavam, sumiam. Visíveis em um momento, evaporavam no próximo, e depois retornavam. Foi nesse instante que a trajetória de Mike Markham se partiu em 2 lados, tudo antes daquele ponto e tudo após. O enlace. Ele ficou fixado. Registrou tudo, escalas de tensão, fatores externos, desenhos de cada montagem. Ele estava convicto de que havia topado com algo concreto, só não entendia o que era, e carecia que alguém validasse que ele não estava desequilibrado. Em janeiro de 1995, ele utilizou o telefone e discou para o Coast to Coast AM, o mítico programa de rádio noturno liderado por Art Bell. Mike estava inquieto, gaguejando nas sentenças. Falou a Art que havia montado um artefato em sua garagem apto a fazer itens sumirem da realidade por lapsos de segundo, e depois voltarem exatamente no mesmo ponto. Intocados. Art Bell, um sujeito que já havia escutado todo o gênero de depoimento imaginável, se aproximou para escutar melhor. Como você entende que o item some? Ele questionou. Não poderia ser meramente uma fantasia causada pelo raio? A réplica de Mike deixou Art mudo. Eu entendo que ele some porque eu consigo notar, disse Mike. Quando o campo está correto, tudo no galpão parece equivocado. O ar parece segurar o fôlego. E não sou apenas eu que noto isso. Meu cão não se aproxima mais do galpão.
Aves não pousam no telhado. Existe algo nesse campo que faz os seres vivos desejarem estar em qualquer outra paragem. Houve um intervalo real. Então Art disse com prudência: Mike, eu desejo que você registre tudo, traga provas, filme cenas e me contate de novo. Esse convite alterou tudo, a progressão. Nos períodos seguintes, os testes de Mike avançaram velozmente. Ele não estava contente em fazer itens apenas piscarem. Ele desejava compreender, governar, ampliar aquilo. E para tal, ele carecia de mais potência, muito mais do que seus dispositivos caseiros logravam entregar. Então, no verão de 1995, Mike cometeu algo impensado. Ele subtraiu 6 transformadores de grande porte de uma estação elétrica isolada, colocou todos no galpão, montando um sistema apto a extrair uma carga gigante de energia da fiação. E quando ele ativou tudo, o mecanismo gastou tanta carga que gerou uma baixa de tensão em várias casas vizinhas. Lâmpadas tremeram, máquinas pararam. Técnicos da firma elétrica seguiram o rastro da pane diretamente até o galpão de Mike. Ele foi detido, processado por subtração e por expor outros a perigo, penalizado a 60 dias de cárcere. A maioria dos indivíduos teria desistido ali, mas não Mike. Aqueles 60 dias o deixaram ainda pior. Ele despendia cada segundo desperto traçando novos planos, polindo contas, arquitetando uma edição mais potente do artefato. Efeitos colaterais assustadores. Quando deixou a prisão, estava mais fixado do que outrora. No término de 1995, ele ligou novamente para o Coast to Coast AM. Mas desta vez, Art Bell notou imediatamente algo distinto. A fala de Mike havia mudado, mais lúgubre, mais premente, quase desesperada. Mike narrou que havia refeito o sistema, desta vez de modo lícito, com peças adquiridas. Poliu o rascunho, aprimorou os controles, equilibrou melhor o laser, e os resultados já não eram leves. Os itens não estão mais meramente piscando, Art, declarou ele. Eles somem por segundos, por vezes mais. E quando retornam, por vezes voltam corrompidos. Ele relatou situar um cubo de madeira entre os raios. Ele sumiu por 3 segundos. Quando surgiu, estava extremamente gelado, muito mais frio que o espaço ao redor, como se tivesse permanecido em outro local, um sítio gélido. Ele testou com uma planta. Ela sumiu e retornou seca, como se dias tivessem decorrido em vez de instantes. E então Mike proferiu algo que fez o tom de Art Bell girar totalmente. Ele havia testado com um camundongo. O bicho sumiu por 5 segundos. Quando retornou, estava pulsando, mas plenamente perdido, se agitando de modo incerto, negando-se a nutrir-se. 2 dias após, faleceu. Mike, disse Art, e era possível sentir a apreensão em seu tom. Você precisa cessar de fazer isso solitário. Busque doutores de verdade. Tenha monitoramento. Isso está além do que um sujeito deveria estar realizando dentro de um galpão. Mas na réplica de Mike era possível notar. Ele já não estava mais atendendo. A fixação havia dominado tudo. E o pior ainda estava por vir. O último contato e o desaparecimento. No fim de fevereiro de 1996, Mike realizou sua última chamada para o Coast to Coast AM. E o que ele pronunciou naquela madrugada espantou até mesmo o público de Art Bell. Mike relatou que havia alargado o campo. Ele não atingia mais meramente itens pequenos. Ele declarou que conseguia entrar parcialmente nele. E quando realizava isso, o tempo parecia diverso. É como se tudo perdesse velocidade, menos você, disse Mike. Você consegue enxergar os fatos ocorrendo em câmera lenta? Você consegue transitar entre os segundos. E quando você retira-se, nota que mais tempo decorreu do que você sentiu. Como se você tivesse ficado retirado por mais tempo do que pensava. Mudez total na frequência. Então Art fez o questionamento que todos estavam meditando. Mike, você está afirmando que montou uma máquina do tempo? Mike vacilou. Então replicou com zelo. Eu não entendo se é salto temporal, mas é alguma coisa. O campo mexe na visão comum, ou na existência comum. Eu não entendo qual dos dois, mas eu estou próximo, Art. Só careço de mais carga e um balanceador superior. Art buscou persuadi-lo a cessar, a chamar peritos, a trilhar um rumo protegido. Mas o receio já havia se fixado. Mike comentou sobre vigia do Estado, sujeitos espiando sua residência, autos alheios na via. A chamada findou com uma jura. Eu vou discar de volta em março. Terei provas, mídias, dados, tudo o que você requisitou. A lenda urbana.
Essa chamada jamais ocorreu. Março de 1997. Mike havia sumido totalmente, linha cortada, envelopes devolvidos. Sujeitos que cruzavam pela chácara contavam que o local parecia desabitado. Então, o galpão incendiou. Peritos acharam metal fundido, bobinas arruinadas e aquela cicatriz circular de quase 2 metros no chão de cimento. Mas nenhum cadáver, nenhum Mike, meramente o lembrete sob a caixa de utensílios. Não se refere ao tempo, refere-se de como você percebe as situações. Os peritos julgaram que ele possivelmente havia escapado antes do fogaréu, talvez até o tenha causado. Processo fechado, ficha de desaparecimento guardada, mas nunca analisada a fundo. Mas na rede, o relato explodiu. No verão de 1997, Mike Markham já era um mito virtual. Grupos foram inundados com palpites. Ele teria ido para o amanhã, voltado ao ontem, aberto um acesso, sido abatido pelo Estado ou meramente inventado tudo. O show Coast to Coast AM focou episódios inteiros ao enigma. Mas pare, fica ainda mais grave. O mito se torna denso. No verão de 1998, um buscador da rede achou uma nota de jornal de 1930. Um cadáver havia sido achado em uma orla da Califórnia. Homem entre 30 e 35 anos, usando trajes estranhamente atuais para a época. No bolso, um pequeno mecanismo de metal cúbico, cheio de teclas e marcas ignoradas. O item foi retratado, uma foto borrada. Mas, quando a foto foi polida e postada online, os indivíduos notaram algo inquietante. Parecia algo que um fã dos anos 90 montaria. Luzes que recordavam LEDs, um estilo muito igual aos rascunhos de Mike. Mike poderia ter ido até 1930 e perecido lá? Aquele mecanismo poderia ser uma das peças de ajuste dele? Os indícios eram débeis, mas nutriram o mito. Até que Mike Markham passou a ser visto como o sujeito que montou uma máquina do tempo e foi achado morto em 1930, eras antes de surgir. Durante anos, foi nesse ponto que a narrativa parou. Um enigma sem saída, um aviso murmurado em grupos de mistério tarde da noite, até 2006. Agora note essa parte. Em setembro de 2006, o Dr. Harold Voss, mestre de física no Oregon que geria um blog sobre ciência paralela, abriu sua caixa postal e achou um texto que fez os pelos da pele subirem. O autor dizia ser Mike Markham. O texto afirmava: "Eu entendo que os indivíduos pensam que faleci. Eu não estou, mas também não estou plenamente aqui. O artefato operou, mas não do modo que eu previa. Estou te mandando rascunhos, base de ajuste de redemoinho de terceira linha. Não monte, apenas analise, compreenda o que eu não logrei." Anexados estavam desenhos técnicos muito mais complexos do que qualquer coisa que Mike já havia contado no rádio. Planos de fios, fórmulas de campo, alertas sobre danos biológicos. Dr. Voss leu o texto 3 vezes, buscou replicar, mas retornou. Seguiu o IP até uma biblioteca comum em Kauai, no Havaí. As patrulhas checaram. Ninguém se recordava de alguém com o perfil de Mike. Mais um caminho sem saída. E o enigma só se tornava denso. O regresso. E então surgiu 2022, 29 anos após o sumiço de Mike Markham. Andrew e Melanie Carter tinham acabado de adquirir uma velha residência de campo no interior de Ohio. Durante uma obra no sótão, acharam uma caixa de madeira bruta oculta atrás da vedação, em um canto que não era mexido há tempos. O selo dizia: M. Markham, não desvendar até o ponto correto. Dentro havia cadernos cheios de notas manuais, desenhos de fios e períodos que partiam de 1995 até 2021. Componentes eletrônicos, alguns torrados, outros perfeitos, envoltos em capa protetora. E uma foto Polaroid exibindo um homem ao lado de uma imensa peça de metal em forma de círculo. Período: 21 de junho de 2021. No fundo estava escrito: operou. Mas não do modo que eu imaginei. Mas aqui está o ponto mais bizarro. Um dos cadernos trazia o endereço exato da moradia onde os Carter agora habitavam. Ao lado, uma nota: firmeza do campo magnético, sítio perfeito para depósito protegido. Eles vão achar quando chegar o ponto certo. Como Mike entendia desse endereço? Como ele entendia que os Carter comprariam precisamente aquela residência? Como uma arca oculta anos outrora portava papéis datados de 2021? Andrew e Melanie espalharam a história no Reddit. Em poucos dias, viralizou. Indivíduos que seguiam o caso de Mike há eras começaram a mandar mensagens. E então, 3 semanas após, Andrew atendeu uma chamada. Número ignorado.
O tom do outro lado era fatigado, corroído, mas claro para qualquer um que já tivesse escutado aquelas fitas velhas. Aqui fala Mike Markham. Soube que você achou minha arca. Eu desejaria elucidar o que houve. Posso ir até aí? A explicação de Mike. Em outubro de 2022, Mike Markham chegou à casa dos Carter aparentando ser muito mais velho do que seus 59 anos, carregando as marcas de alguém consumido por algo invisível. Ele explicou que, em 1997, ao utilizar um potente artefato tecnológico, não viajou no tempo, mas acabou se desajustando da realidade, ficando fora de sintonia como uma rádio mal sintonizada. Esse deslocamento afetou a percepção das outras pessoas sobre ele. Embora estivesse presente, os outros começaram a esquecer seu nome, seu rosto e sua existência quase instantaneamente. Ao longo das décadas, o efeito se agravou, impedindo-o de manter empregos ou vínculos, pois ninguém conseguia reter sua imagem na memória. Mike descobriu que o dispositivo não manipulava o tempo, mas sim os elementos quânticos que permitem que alguém seja visto e lembrado, e concluiu que a existência humana depende da memória alheia. À beira de se tornar totalmente imperceptível, ele procurou os Carter para deixar registros e cadernos de sua descoberta antes que seu último laço com a realidade se rompesse. Após sua partida, Andrew e Melanie Carter sentiram o efeito imediato. A memória sobre o encontro e a aparência de Mike começou a esvair-se como água entre os dedos, restando apenas as notas físicas que escreveram. Atualmente, os Carter mal conseguem lembrar do diálogo, dependendo apenas dos registros materiais para provar que o encontro ocorreu. Mike Markham continua a vagar pelo mundo como um rastro tênue, uma presença física que a mente humana não consegue mais captar, vivendo nos vácuos da percepção alheia, vivo, mas irremediavelmente esquecido por ter rompido a própria capacidade de ser real para os outros.